Boa noite, irmãos. Boa noite. A graça e a paz do nosso amado Papai, amém? Amém. Aleluia. Eu estou muito feliz de ver você aqui novamente, amém? Creio que Deus tem grandes propósitos. Deixa eu arrumar isso aqui que eu sou meio... Sei que Deus tem grandes propósitos na sua vida, amém? E nesses dias nós estamos aqui falando de que maiores coisas nós veremos. E você que esteve ontem conosco, a palavra de hoje, ela é basicamente uma sequência daquilo que nós ouvimos ontem, né, com o nosso irmão Ed, ou seja, praticamente uma continuação. Mas antes de eu falar, antes de eu começar a ministrar a palavra de hoje, eu queria falar um pouco desses elementos que você está olhando aqui para essa mesa: o pão e o cálice, né? Como todos os segundos domingos do mês, né, nós falamos que o pão é o corpo de Cristo e o cálice significa o que? O sangue de Cristo. Ou seja, nós vamos hoje participar do pão, nós vamos hoje participar do corpo, nós vamos hoje participar da ceia do Senhor, amém? Então hoje eu acredito que você veio aqui com algo mais especial no coração, que é você participar da simbologia do pão e do cálice, que é um mandamento que o Senhor Deus nos deixou, amém? É um mandamento que o Senhor Deus nos deixou. Em 1 Coríntios 10:17 diz assim: como há somente um pão, nós que somos muito, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. E em João 6,48 diz: eu sou o pão da vida. Então hoje nós vamos participar desse memorial, né? Hoje nós vamos participar desse memorial. Por quê? Porque o Senhor vive. Em Lucas 24, de 1 a 6, eu não vou ler todo o texto, mas ele diz assim: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou, amém? Então por que nós comemos do pão? Por que nós tomamos do cálice? Por quê? Porque nós sabemos que ele vive. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um glória a Deus? Porque nós sabemos que ele vive, ele ressuscitou, amém? Mas antes de nós ministrarmos a ceia, antes de nós compartilharmos, né, da ceia, eu queria dar continuidade na sétima palavra da campanha: maiores coisas veremos. A palavra ministrada ontem, nós vimos o que significava Moisés. Moisés simbolizava a lei, né? E ontem foi ministrado o título de Passamos o Jordão. E eu queria continuar falando do que Deus falou a Josué. Inclusive queria que você abrisse a sua Bíblia no mesmo texto que o irmão Ed compartilhou ontem, Josué 1, de 1 a 5. Eu queria ler com você. Está no seu livro, mas eu queria que você abrisse a Bíblia, ou você que está com o livro, quiser acompanhar pelo livro. Josué de 1 a 5. Eu vou ler na minha tradução, amém? Glória a Deus. Diz assim: logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Yeshua bin Nun, que significa Josué, que é o filho de Nun, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, e toda a terra dos Hititas, até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo, jamais te abandonarei e nem te desampararei. Amém? Então, nós vemos aqui que Deus, falando a Josué, ele dá algumas direções para Josué. Ele dá algumas direções para Josué, porque até o momento, né, Deus ele estava falando, ele falava com Moisés, e ele dava as direções do que fazer, para onde ir e de onde e do que decidir fazer para Moisés. Mas agora ele diz: Moisés morreu, Moisés acabou, Moisés veio até aqui,
agora é com você. Então ele começa a dar algumas direções para Josué, né? Ele começa a dar algumas direções para Josué, mas eu queria que você tivesse uma ideia de como Josué estava. Eu comecei a meditar ontem e hoje nesse versículo, e eu comecei a ter uma noção, ou começou a vir na minha mente, como Deus encontrou Josué. Porque Moisés estava morto, e eles estavam de frente ao Jordão. E ontem você viu uma explicação do Ed, que estava na época de cheias, e eles estavam num dos locais mais profundos do Jordão. Então, ou seja, Moisés morto, eles de frente ao Jordão, na época de cheia, e quem Deus havia até ali dado direção, chamado, falado com ele, agora já não existia mais. E agora Josué, ele olha, vê todo aquele povo, vê que Moisés, que é o homem que falava com Deus, já não vive mais, e vê que está de frente do rio, e ele fala: e agora? E aí? Ou seja, eu não tenho dúvidas de que Deus encontra um homem ali derrotado. Eu não tenho dúvidas de que Deus encontra ali um homem triste. Eu não tenho dúvida de que Deus encontra ali um homem decepcionado. Eu não tenho dúvida de que Deus encontra ali um homem amargurado, um homem prostrado, ou seja, um homem que literalmente queria morrer no lugar de Moisés. Eu não sei se você já foi em algum velório, eu já fui em algumas dezenas e centenas de velórios, e normalmente sempre tem alguém querendo morrer no lugar do morto. Normalmente tem alguém que está falando só da boca para fora, mas ele, na hora ele fala da boca para fora e quer morrer. Na verdade ele não quer não, viu? Quando você vê, você pode ver que é a alma da pessoa que está falando, porque normalmente poderia ser eu em vez dele, né? Então, ou seja, eu acredito que Josué naquele momento, ele estava exatamente como os velórios que você vê. Poderia ser eu no lugar de Moisés, porque Moisés falava com Deus, porque Deus falava com Moisés, porque Moisés era um homem de Deus direcionado para levar esse povo até a terra prometida. Mas agora Moisés morreu e eu estou aqui diante do rio e com todo esse povo atrás de mim. Então eu não tenho dúvida que naquele momento Josué estava muito triste, muito amargurado. Josué estava muito decepcionado. Decepcionado com quem? Com Moisés? Não, decepcionado com Deus. Você já percebeu que as pessoas não se decepcionam umas com as outras, elas se decepcionam com Deus. Elas ficam tristes com Deus. O irmão continua sendo irmão, mas Deus passou a ter uma posição, uma decisão que não foi favorável a mim. Então as pessoas têm uma facilidade de se decepcionar com Deus. E eu não tenho dúvida que Josué se decepcionou ali com Deus. Por quê? Porque o líder dele morreu. Porque aquele homem que tinha a autoridade sobre a vida dele morreu. E Deus diz: ei Josué, quem vos trouxe até aqui? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem vos trouxe até aqui? Não fui eu, não foi o seu líder, não foi o seu discipulador, não foi o seu pai, não foi a sua mãe, não foi a sua esposa e não foi o seu filho. Quem vos trouxe até aqui? Deus chega para Josué na decepção dele e fala: Josué, quem vos trouxe até aqui? Deixa eu te falar quem te trouxe até aqui. Eu não tenho dúvida que quem te trouxe até aqui nessa noite foi o próprio Senhor. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo de Deus moveu algo em você. Moveu algo em você, talvez uma ansiedade, talvez um desespero, talvez a vontade, talvez uma curiosidade, mas eu tenho certeza que foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe até aqui. E naqueles dias o Espírito Santo de Deus foi que levou todo aquele povo, usou uma ferramenta que era Moisés, mas Moisés não foi o percursor da história, o percursor da história era Deus. Deixa eu te falar, o percursor da sua história, de você experimentar coisas maiores, é Deus, não é o teu pastor, não é o teu líder. É Deus que é o percursor da tua história. É Deus que era o percursor de Josué. Aí Deus fala: eia, levante-te, vem e confie em quem te trouxe até aqui. Sabe, irmão, nós temos uma dificuldade muitas vezes de confiar em Deus, principalmente quando nós vemos os nossos recursos, a nossa estabilidade sendo totalmente abalada. Josué viu aqui os seus recursos, porque quem falava com Deus? É uma pergunta. Quem falava com Deus? Moisés. De novo, quem falava com Deus? Moisés. Quando precisava de água, quem falava com Deus? Quando precisava de comida, quem falava com Deus? Quando precisava orar, quem falava com Deus? Moisés. Então, ou seja, Josué, de repente ele vê que os seus recursos acabaram. Por quê?
Porque Moisés morreu. Então normalmente nós olhamos ao nosso redor e começamos a ver que os nossos recursos começam a acabar. Aí nós fazemos o quê? Ficamos desesperados, ficamos desorientados. Mas Deus chegou para aquele homem e falou: ei, levante-te, levante-te, olhe para quem te sustentou até aqui. Deixa eu te falar, quando você estiver num momento assim meio Josué, levante e olhe para quem te sustentou até aqui, olhe para quem te trouxe até aqui, olhe para quem tirou todo esse povo da escravidão, atravessou o deserto e chegou diante do Jordão. Não foi Moisés, não foi o homem que você achava que provia todos os seus recursos, não foi o seu patrão, não foi o seu marido, não foi a sua esposa, não foi os seus filhos, foi o Senhor que foi sempre o seu provedor, amém? Foi o Senhor que foi sempre aquele que estava com braços fortes ao teu lado, te sustentando todos os dias. Então Deus chega para Moisés e fala: levante e venha, e confie no meu amor por ti. E Deus dá algumas direções para Josué. A primeira direção que Deus deu para Josué foi: levanta-te. O que significa levantar aqui? Irmãos, levantar aqui é algo que eu e você fazemos todos os dias. Quando você acorda, sei lá qual horário que você acorda, você levanta, ou seja, você não fica parado. Então quando Deus fala para Josué: levanta-te, Deus está falando assim: não fique parado, não se lamente, esteja disposto. Porque nós quando temos uma decepção, seja ela com quem for, seja ela com seus pais, você quer filho, seja ela com seu marido, você quer casar, seja ela com a sua esposa, seja ela com o seu patrão, seja ela com o seu pastor, seja ela com o seu líder, a primeira coisa que você faz é parar. A primeira coisa que você faz é sentar. A primeira coisa que você faz é ficar indisposto. Hoje eu não vou na igreja, não. Hoje eu não vou na célula. Hoje eu não vou no culto. Hoje eu não vou nem orar. Por quê? Porque você tem a primeira disposição que você tem, você simplesmente para. E Deus chega para Josué e fala: levanta, não fica parado, não fica se lamentando, não esteja indisposto, esteja disposto. Deus já fez tudo para quem quer viver o tudo de Deus. Se você quer viver o tudo de Deus, Deus já fez o tudo. Deus já tinha feito tudo para Josué. Deus já tinha levado Josué até de frente do Jordão. Era só atravessar o Jordão e entrar em Canaã. Então Deus já fez tudo para quem quer viver o tudo de Deus. Por quê? Porque isso já foi consumado na cruz. Isso já foi consumado na cruz. Ou seja, já está consumado. Mas nós, eu e você, temos que ter disposição para viver isso. Se você não tiver disposição para viver o tudo de Deus, não adianta nada ser consumado na cruz, não adianta nada ter sido conquistado na cruz, não adianta nada Jesus ter morrido por você e por mim, se nós não estivermos disposição para viver isso. Se Josué continuasse sentado, parado, não adiantou nada aquele povo, aquele mais de 2 milhões de pessoas saírem do cativeiro, atravessarem o deserto e chegarem diante do Jordão. Por quê? Porque eles não iriam acessar Canaã. Então muitas vezes nós sabemos exatamente o que Deus já fez na cruz, que está consumado, mas nós não temos disposição para viver o que Deus conquistou. Porque tem pessoas que não reconhecem, quando a gente fala que aqui tem mais de 8 mil promessas individuais para cada um, a pessoa torce o nariz. Por quê? Porque a pessoa, ela não tem disposição para viver isso. A pessoa não tem disposição para viver a prosperidade do Senhor. A pessoa não tem disposição para viver a saúde do Senhor. A pessoa não tem disposição para viver a vitória que Cristo já conquistou na cruz. A pessoa ela não tem disposição para viver a bondade e a graça do Senhor. Josué aqui foi chamado para estar disposto, para levantar-te e ter bom ânimo. Nesses 10 dias, nós estamos ministrando maiores coisas veremos, com o único propósito, com o propósito de que você saiba que você foi chamado para viver tudo que o Senhor já conquistou na cruz,
para que você saiba que você foi chamado, para você estar disposto, estar escapado, aquilo que nós temos falado tanto, é você estar disposto, é você levantar, é você ter bom ânimo, e saber que o Senhor já conquistou na cruz, tudo já foi consumado. Agora eu e você temos que ter a disposição para viver isso, porque senão não vai significar nada. O que significaria aqueles mais de 2 milhões de pessoas ter saído do Egito, ter saído da escravidão, ter passado pelo deserto e ter chegado diante do Jordão, se não tivesse a disposição de atravessar? Teria sido inútil. Deixa eu te falar, a morte de Cristo, se você não estiver disposto a viver o que Ele conquistou na cruz, ela foi inútil. Ela foi inútil. Porque, irmãos, olha para mim aqui, para você ir para o céu, para você se arrepender, para você ser salvo, Jesus não precisava morrer na cruz, não. Bastava um grande pregador, um cara eloquente, conhecedor da palavra, que ele subiria num palco como esse, pregaria uma palavra, você se arrependeria dos seus pecados e você aceitava a salvação. Ou seja, ele não precisava, o Filho de Deus não precisava ter morrido. Ele morreu para que você possa experimentar maiores coisas em toda a sua vida. Ele morreu para que você continue a boa obra que Ele começou. Ele morreu para que você possa acessar Canaã, a terra que mana leite e mel. A terra que mana leite e mel. Então Deus chega para Josué e fala assim: ei, levanta-te e tenha bom ânimo. Ou seja, você agora vai entrar em cena. Deixa eu te falar, esses 10 dias, quarta-feira, nós vamos estancar esses 10 dias. Quero te convidar a estar aqui comigo na quarta-feira. Não sei qual é a direção de Deus ainda, mas sei que Deus vai mover com grande poder, com grande graça. E eu quero dizer algo para você. Você precisa entrar em cena. Você precisa entrar em cena. Você não foi chamado para ficar sentado de frente ao Jordão. Você não foi chamado para parar. Você não foi chamado para ficar sentado, cansado, com medo, angustiado, decepcionado com um, com o outro. Não, você não foi chamado para isso. Você foi chamado para entrar em cena. Você é responsável pela sua vida. Você é responsável por vida de muitas, milhares, dezenas de pessoas. Josué era responsável por mais de 2 milhões de vidas, porque dependeria dele. Muitas pessoas dependem de você. Muitas pessoas, para acessar Canaã, dependem de você. Pare de ficar com medo. Pare de ficar amargurado, pare de ficar triste, pare de ficar decepcionado, pare de ficar remoendo as dores e feridas do passado. Josué, nesse momento, acredito que ele estava sentado ali, olhando para aquele rio, olhando para aquela aguaceira toda, e ele olhava assim e ficava decepcionado. Ele olhava e olhava para o passado e viu: se Moisés estivesse aqui, seria poderosa essa travessia. Moisés, por que você foi morrer? Deus, porque o Senhor levou Moisés. Se Moisés estivesse aqui, com certeza esse rio já tinha se aberto. Ou seja, ele estava num momento ali, onde ele estava remoendo as feridas do passado, onde ele estava remoendo as dores, onde ele estava remoendo o passado. Deixa eu te falar, Moisés passou. Deixa eu te falar, isso passou na sua vida, foi bênção até aqui. A partir daqui, Deus conta com você. A partir daqui, é você que vai entrar em cena. Sabe, tem pessoas que não avançam, porque elas ficam remoendo o passado. Quando eu tinha, quando eu fazia, quando eu era jovem. Você não vai avançar nunca. Até aqui veio Moisés. Daqui em diante, entre em cena. Deus fala para Josué: se disponha a viver coisas novas de Deus, se disponha a vivenciar maiores coisas da parte de Deus, deseje desfrutar da graça todos os dias da sua vida. Se você parar, se você estagnar, se você ficar remoendo o passado, você nunca vai vivenciar coisas maiores. Por quê? Porque o passado te trava, meu irmão. O passado te trava. O passado não deixa você viver coisas maiores. O passado não deixa você experimentar coisas maiores da parte de Deus. O passado não deixa você desfrutar da graça de Deus todos os dias. Por quê? Porque você fica remoendo o passado. Se eu perguntar aqui, todos
vão levantar a mão e vão falar assim: eu conheço pessoas que não têm avançado porque ficam remoendo o passado. A ex-mulher fica remoendo o ex-marido, a mãe fica remoendo o filho, o marido fica remoendo a mulher, fica remoendo o patrão, fica remoendo o trabalho, fica remoendo o carro, fica remoendo a casa. Não consegue avançar. Não consegue avançar. Josué estava remoendo Moisés, decepcionado, chorando, de luto. E Deus fala: ei, entre em cena. Deus está falando para você: entre em cena. Entre em cena. Fui eu que te trouxe até aqui. Se disponha a viver coisas novas de Deus. Se disponha a vivenciar maiores coisas da parte de Deus. Deseje desfrutar da graça todos os dias da sua vida. O entrar em cena aqui é exatamente se dispor a viver aquilo que Deus tem para você. Deixa eu te falar algo. Tem gente que até quer, mas não tem disposição. Tem gente que quer chegar em algum lugar. Tem gente que quer avançar na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida material, na sua vida familiar, na sua vida sentimental. Tem gente que quer avançar no seu casamento. Tem gente que quer avançar na sua profissão. Tem gente que quer avançar no seu ministério. Tem gente que até quer, mas não tem disposição. Mas não tem disposição. Josué, ele queria atravessar o Jordão porque era uma promessa de Deus entrar em Canaã, mas ele estava sem disposição. Ele estava sem disposição. Aí nós paramos e achamos que o vizinho, que a grama do vizinho é mais verde, porque o vizinho vai, o irmão vai, mas eu estou parado. Mas eu quero, pastor, mas eu não tenho disposição. Eu não tenho disposição de orar, eu não tenho disposição de jejuar, eu não tenho disposição de cantar, eu não tenho disposição de tocar, eu não tenho disposição de pregar. Você sabe que alguns anos atrás, muitos anos, eu fazia parte do coral do Casarão. E eu resolvi aprender a tocar saxofone. Comprei um sax bom. Pensa num sax bom. Comprei um sax bom. Paguei as melhores aulas. Estudava com o Kleber Ferraz ali no Tatuapé. Pagava um salário mínimo, uma vez por semana, 40 minutos de aula. Um salário mínimo, 40 minutos de aula, uma vez por semana. Pagava no meio, não pagava numa aula. Fiquei 6 meses. Não virou nada. Aí depois fui aprender com o Washington, que era o saxofonista do Vila Vitória. Ali eu fazia 3 dias, pagava para ele bem menos, é óbvio. Mas fiquei mais 6 meses, não virou nada. Agora pergunta se eu tinha disposição. Eu tinha dinheiro para pagar, eu tinha um equipamento bom, eu tinha até tempo, mas eu não tinha disposição para aprender. Eles falavam assim: ó, você tem que estudar todos os dias, no mínimo 1 hora. Pergunta se eu tocava 1 hora. Eu não tocava nem 10 minutos, só tocava não, porque eu não tocava, né? Só tentava tocar ali na frente do professor. Qual era a minha disposição de aprender? Nenhuma. Não tinha disposição. Eu tinha todas as ferramentas para aprender a tocar saxofone. Poderia até ser um dia um saxofonista, mas eu não tinha disposição. Eu queria, mas não tinha disposição. Talvez você esteja assim. Eu quero avançar. Eu quero mudar a minha história. Eu quero mudar a história da minha casa e da minha família. Eu quero, mas eu não tenho disposição. Tenha disposição para atravessar o Jordão, para abandonar a justiça própria, para deixar Moisés, que tipifica a lei. Sabe qual é o maior problema? Nós deixarmos Moisés. O maior problema de Josué ali era deixar Moisés, mas Moisés tipificava a lei. Moisés era o pai da lei. Moisés era aquele camarada que apresentou a lei. Agora chega e fala assim: ei, Moisés morreu. Muita gente tem carregado as tábuas da lei nas costas e tem andado com Moisés, mas Moisés morreu, e agora é você, agora é contigo. Amém? Segunda coisa que Deus fala a Josué: passa o Jordão. Eu creio que esse ponto talvez seja ou o mais crítico ou muito crítico. Por quê? Porque além de precisar temos que desejar entrar em Canaã. Você precisa ter, você precisa estar em Canaã, mas você precisa desejar entrar em Canaã. Você já viu pessoas falar assim: eu preciso ter isso. Aí passa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, mas ele não deseja ter, ele não deseja entrar, porque nós só vamos desfrutar de tudo que o Senhor consumou na cruz se entrarmos em Canaã. Se você entrar em Canaã, você desfruta, você precisa entrar, mas para entrar você tem que querer.
Nós temos que fazer, nós temos que buscar, nós temos que ansiar, nós temos que nos levantar, nós temos que sacudir a poeira. É importante que nós entendamos o contexto espiritual e simbólico que Deus quer nos ensinar, e nesses dias Ele está nos ensinando. Nesses dias tem descortinado algumas coisas na minha mente e no meu coração a respeito do propósito de Deus na minha vida. Estou falando agora como pessoa, estou falando individual, o que Deus quer me ensinar. Você precisa entender o contexto espiritual desses 10 dias de maiores coisas veremos, porque normalmente nós achamos que já estamos bem demais. Eu estou bem lá fora, estou bem com a minha esposa, estou bem com o meu filho, estou bem no meu trabalho, eu estou bem. Peraí, Deus te chamou para ver coisas maiores. Deus te chamou para ver coisas assustadoras, para quando as pessoas olhar para você assim, ela olhar de lado, olhar 3 vezes e falar assim: meu Deus, eu não acredito que com ele acontece tudo isso. Por que só acontece com você? Por que só acontece com você? Deus quer te levar a ver coisas assustadoras da parte dele. Deus quer te levar você a experimentar coisas maiores, tá? E eu tenho certeza que nesses dias Deus está simplesmente nos moldando, nos preparando para acessar Canaã. O momento é de Josué. Moisés é passado, e o nome de Josué tem raiz na palavra Jesus e Yeshua, e nós devemos entender que somente ele, Jesus, pode nos levar a Canaã. Naqueles dias, de frente ao Jordão, era Josué, hoje é Jesus. Naqueles dias era Josué que tinha o encargo de atravessar o Jordão com todo aquele povo. Naqueles dias foi Josué que Deus falou: Josué, agora é contigo e você levar toda essa multidão para Canaã. Deixa eu te falar, hoje é Cristo que vai te levar a atravessar o Jordão. A lei, Moisés, a lei, tem o poder de nos tirar da escravidão e nos colocar no deserto. Então, ou seja, quando você aceitou Jesus como seu Salvador, você saiu da escravidão, mas você começou a andar na lei. Mas na lei, quem é que cumpre toda a lei? Quando nós não cumprimos a lei, nós ficamos aonde? No deserto. Mas Jesus, Ele pode nos conduzir à terra prometida. Por quê? Porque Ele é a graça. Ele não só é uma mensagem, Ele é a verdade e a vida. Sabe qual é a diferença de nós separarmos a lei da graça? De nós conhecermos melhor a graça do que a lei? É relacionamento, é intimidade. Você sabe que com a lei você não precisa ter intimidade. Sim, você não precisa ter intimidade com a lei, basta você conhecer a lei. Então você sabe lá os 600 e poucos mandamentos, que são 10, se você explorar todos eles vai dar mais de 600. Então você sabe lá o que é a lei. Vamos supor que você só guardou os 10 mandamentos. Então eu não tenho intimidade. Quando eu era criancinha, tinha lá na parede da casa da minha mãe os 10 mandamentos. Eu nunca mais vi os 10, vi sim, algumas vezes já preguei sobre isso. Mas os 10 mandamentos vem lá: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não falará meu nome em vão e etc, por aí vai. Mas qual é a intimidade que você tem com a lei? Nenhuma. Você só conhece a lei. Agora a graça, você precisa ter intimidade. A graça é Cristo, você tem que ter intimidade com Jesus, porque quanto mais intimidade você tem, mais revelação da graça você tem. Porque tem pessoas que não têm revelação da graça ainda, porque não tem intimidade com Cristo, não tem intimidade com a palavra, não tem intimidade com a oração, não tem intimidade, não chora com Cristo, não busca em Cristo, não pede para Cristo, não se coloca diante dos pés de Cristo. A lei você não precisa ter intimidade, mas com a graça você precisa ter intimidade para você ter mais revelação dela todos os dias. Se a graça é Jesus, se Ele não for o centro de todas as coisas, não poderemos entrar em Canaã. Se a graça é Cristo e Ele não for o centro, eu não vou poder acessar Canaã, mesmo que ela já está conquistada. Nós estamos desde o início, desde o domingo passado, ou retrasado, falando que tudo já está consumado, amém? Vou te perguntar de novo. Nós estamos falando que tudo já está consumado, amém? Amém. Tudo já está consumado. Ou seja, tudo já foi conquistado. Mas eu não vou conseguir acessar. Eu não vou conseguir acessar se eu não entrar em Canaã. Eu não vou conseguir acessar se eu não conhecer mais da graça, se eu não tiver mais uma intimidade com Jesus.
Somente quando Josué assume a liderança, eles puderam entrar na experiência de Canaã. Deixa eu te falar algo. Quando Jesus assume a liderança, você pode entrar. Foi o homem que foi usado para dividir as águas do Jordão e abriu passagem para Canaã. Eu e você precisamos decidir de que lado nós vamos estar. De que lado nós vamos estar? Qual é o lado que eu vou ficar? Nós precisamos entender que existe um princípio muito forte quando Deus diz: passa o Jordão. Irmãos, esse é um princípio que ontem o Ed ministrou aqui sobre esse tema. Diz assim: passa o Jordão. Isso é um princípio na vida de qualquer cristão, que quando você entende o que é o princípio de você atravessar, nós falamos aqui, acho que foi na quarta-feira, né? A palavra da campanha, sobre ir para o outro lado. Quando você tem uma noção do que é você passar o Jordão, sair da onde você está, mudar de posição, para quê? Para que você experimente maiores coisas. Só existe uma maneira de você experimentar maiores coisas. Só existe uma maneira de você experimentar a graça de Cristo, é você simplesmente mudar de posição. Agora tem crente que quer ser a Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Você nunca vai experimentar coisas maiores. Quanto mais teimoso você for, quanto mais cabeça dura você for, quanto mais cheio de justiça própria você for, você não vai experimentar maiores coisas vindo da parte de Deus. Não vai experimentar, irmãos. Por quê? Porque eu quero as coisas do meu jeito. Eu quero do jeito de Deus. Porque as minhas não deram certo. Porque as tuas não deram certo. Porque se tivesse dado certo, hoje você não estava aqui. Com certeza não. Mas se você está aqui é porque as suas decisões, é porque os seus pensamentos, é porque os seus achômetros, eles não funcionaram. Então o que eu tenho que fazer? Mudar de posição. Para quê? Para experimentar maiores coisas. E nesses 10 dias, o que o Senhor quer de mim é que eu mude de posição. Nesses 10 dias, o que o Senhor quer de mim é que eu entenda que eu preciso ter mais intimidade com Cristo para experimentar mais da graça. Ele está falando para Josué que estava na hora dele tomar um posicionamento. Deus tem falado para mim. Vou falar para mim, ok? Não sei o que ele tem falado no seu coração. Mas nesses 7 dias que eu tenho que tomar certos posicionamentos. E eu acredito que se você está lendo esse livro, eu espero que todos estejam lendo. Nós temos só mais 6 ali, se você não adquiriu ainda, né? Ali no fundo tem mais 6 livros. Se você não está lendo, eu queria que você lesse essas 10 palavras, porque elas vão te levar, elas vão te motivar a tomar um posicionamento. O que é tomar um posicionamento? É sair de cima do muro, é tomar uma decisão, sabe? Há muitos no meio da igreja que desejam experimentar maiores coisas, mas permanecem em cima do muro. Tem muita gente que quer experimentar. Eu quero um milagre, eu quero a bênção de Deus, eu quero essas 8.000 promessas na minha vida, eu quero mudar a minha história, eu quero mudar a minha geração futura, eu quero mudar a vida do meu filho, eu quero mudar a vida da minha esposa, eu quero mudar a minha vida, eu quero, mas simplesmente nós continuamos em cima do muro. O que é em cima do muro? Quando eu preciso tomar uma decisão, depende da decisão, eu vou, não, peraí, é muito pesado, é muito forte, eu não vou conseguir. Ou seja, eu permaneço no mesmo lugar. Como é que você vai ver maiores coisas? Você vai continuar vendo o que você está vendo até hoje. Você vai continuar vendo exatamente o que você está vendo até hoje, tá bom? É isso que você quer? Eu não quero isso para mim. Eu quero muito mais. Eu quero muito mais. Eu quero muito mais. Então, você tem que tomar uma decisão. Sair de cima do muro é tomar uma decisão. Hoje existe um conceito maligno, e quando eu li, isso aí está no seu livro, quando eu li isso deu um comichão dentro de mim, que é o conceito do politicamente correto. O que é o conceito do politicamente correto? É o do ter que ficar bem com todos, de que você não pode ter um posicionamento A, B, C. Ou seja, você sabe isso, meu irmão? É uma forma de cometer suicídio espiritual. É uma forma de se frustrar tentando ficar bem com todo mundo. Ou seja, isto é não ter posicionamento. Eu aprendi há muitos anos, quando eu me converti,
com o pastor Edmilson de Freitas, que era o pastor presidente da comunidade Casarão, e ele falava de cima do púlpito, muitas vezes nós não devemos ser crentes boca aberta, ou seja, nós devemos nos posicionar. Só que hoje, nesses últimos anos, nesses últimos meses, o que a mídia, o que o mundo está colocando? O mundo está colocando o quê? O conceito do politicamente correto. Então eu tenho que ficar bem com todo mundo, eu não posso ter um posicionamento. Ou seja, os crentes começam a cometer suicídio espiritual. Por quê? Porque ele tem que ficar bem com o mundo, ele tem que se aliar ao mundo, ele tem que se aliar às posições que o mundo tem colocado na minha e na sua vida. Ou seja, tentando ficar bem com todo mundo, não tendo posicionamento. Tem gente que tem vergonha de pregar o evangelho, tem gente que tem vergonha de falar que é crente, tem gente que se omite da palavra de Deus, tem gente que tem vergonha de andar com uma Bíblia, tem gente que tem vergonha de se posicionar. Por quê? Porque é o politicamente correto. Deixa eu te falar algo, meu irmão. Esse é o caminho que o levará à solidão. Esse é o caminho que o levará à solidão. Por quê? Porque quem quer estar bem com todo mundo não está com ninguém. Se você quer estar bem com todo mundo, vai chegar uma hora que você vai estar sozinho, você não vai conseguir estar bem com ninguém. Você tem que ter uma posição. Você tem que ter uma posição. E quando eu li isso aí, eu já tinha lido essa lição a semana passada, mas aí ontem, quando eu fui meditar, ontem de madrugada, para estar passando isso aqui para a minha palavra, o Espírito Santo falou algo muito forte comigo. Muito forte comigo. Ou seja, se você quer estar bem com todo mundo, você vai ficar só, porque você não vai ficar bem com ninguém. Quem quer agradar a todos, não agrada a ninguém. Quem quer agradar a todos, não agrada a ninguém. Então pense bem o que Deus está falando para você nessa noite. Pense bem naquilo que o diabo tem colocado no seu coração, de você estar bem com todos, de você poder chutar, cabecear, segurar a bola e comemorar o gol. Você não vai conseguir fazer. Você pode agradar até a todos por um curto espaço de tempo, mas não por muito tempo. Mas não por muito tempo. Isso tem levado pessoas a cometer suicídio espiritual, e aí se frustra. Por quê? Porque no momento tem um monte de gente ao seu redor, no dia seguinte não tem ninguém. Por quê? Porque ele quer estar bem com todos. Quer estar bem com todos. Tenha posicionamentos claros. Tenha posicionamentos claros em sua vida. Gostem ou não, tenha posicionamentos claros. Quando você tem um posicionamento claro, mesmo que as pessoas não gostem, elas vão te respeitar. Glória a Deus. Aleluia, que emoção dessa. Mesmo que as pessoas não gostem, elas vão te respeitar. Você sabe que as pessoas mais querem hoje lá fora é que você se posicione. Você sabe o que Deus mais quer, o Espírito Santo na sua vida, é que você se posicione. Quem você é? O que você decidiu? O que você vai fazer? Para onde você vai? O que você vai pregar? O que você vai ouvir? O que você vai cantar? É posicionamento. É o que o Espírito Santo de Deus vai colocar no coração da igreja. Quando você tem posicionamento, as pessoas te respeitam. Eu lembro uma certa vez, já contei aqui, vou contar de novo, se você ouviu. Eu tinha um escritório em São Paulo. Eu ia almoçar ali com um funcionário meu, onde almoçava meu sócio, ele. E um certo dia, eu fui almoçar ali com esse funcionário, ele já faleceu. O dono do bar, inclusive agora ele comprou uma lanchonete aqui na Avenida Dom Pedro. O dono do bar chegou e falou assim, me chamava de irmão, sabia que eu era pastor, mas ele chamava, como chamava todos. Ele falou: irmão, vai a caipirinha da feijoada no bar pequeno, devia ter umas 15 pessoas, devia ter umas 10 mesas, 12 mesas. Aí eu falei: você me conhece? Você tem liberdade comigo? Alguma vez você viu o pedido? Não falei no meio, eu sentado na mesa, falei alto. Falei: alguma vez você viu o pedido caipirinha da feijoada?
Aí eu, desculpa, estava só brincando. Eu falei, não te dou esse tipo de liberdade. Todo mundo olhou, ninguém falou nada. Almocei, no dia seguinte fui lá de novo, almoçava quase todo dia. Ele me chamou e falou aquele tipo de perdão, realmente eu não tenho essa intimidade com você. Por quê? Eu tenho que ter um posicionamento, ou sou eu ou não sou. Imagina aquelas 15 pessoas no bar. Eu falei, não, hoje não, obrigado, eu queria ser politicamente correto. Não, obrigado, hoje não. Aí no dia seguinte eu encontrava um rapaz na rua, ou ia pregar o evangelho. Você é aquele pastor que estava lá bebendo a caipirinha da feijoada? Ou no mínimo o cara te oferecendo? Qual é o seu posicionamento? Politicamente correto, eu tinha que ficar quietinho e dar um sorrisinho para ele e falar, não, hoje não. Não, eu me posicionei. Eu me posicionei. Aí esses dias eu descobri que ele estava com um bar ali, que eu passei ali perto do corpo. Tinha lá, um dia parou eu e minha esposa, eu fui lá. Ele falou, pastor, tudo bem? Eu falei, você está aqui? Eu venho de lá, vim para cá, você perde a minha mulher. Eu falei, minha igreja é nessa avenida. Aí eu vou lá qualquer dia, que eu fecho aqui muito tarde domingo. Mas eu vou lá sim, tal. Por quê? Porque um dia eu me posicionei. Agora, será que nós, você, eu, temos feito isso? Temos nos posicionado? Ou temos tentado agradar a todos? Temos tentado agradar a todos. Tenha posicionamentos claros em sua vida. Gostem ou não, se posicione. Apocalipse 3, 15, 16 diz assim: conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente, e por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, se você não tem posicionamento, você será vomitado. O crente que não se posiciona, que ele não é frio e não é quente, a Bíblia diz, é melhor que você fosse frio ou quente. É melhor que você fosse frio ou quente. Ou você é frio ou você é quente. O morno serão vomitados. Olha para mim aqui. Crente vencedor não é morno. Ele tem posicionamento firmes em relação à fé, a sua crença e sobre o fundamento da palavra. Sabe, irmãos, o crente que reconhece Cristo como seu Salvador, ele não é morno. Ele não é morno. Ele tem posicionamento firme em relação à sua fé. Ele tem posicionamento firme em relação à sua crença. Ele tem posicionamento firme sobre o fundamento da palavra. Deus disse, passe o Jordão, tome uma decisão e viva abundantemente em Canaã. Quer viver abundantemente em Canaã? Passe o Jordão, tome uma decisão, seja firme, tenha convicção da sua fé e da sua crença, da palavra de Deus, daquilo que o Senhor colocou no seu coração. Josué, ele estava desmotivado. Josué, ele estava com medo. Josué, ele estava abalado. Josué estava inseguro, porque Moisés morreu. Josué estava indeciso, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou agradar a todos esses 2 milhões de pessoas? O que eu vou falar para esses homens e para essas mulheres? Como é que eu vou atravessar o Jordão? Como é que eu vou passar o Jordão? Como é que esse rio vai se abrir? Ele estava totalmente inseguro. Ele estava totalmente inseguro, ou seja, a convicção, o posicionamento, a fé e a crença dele estava abalada. Estava abalado, ele não tinha certeza do que fazer. Para onde que eu vou? Para a direita, para a esquerda, para frente, para trás? Para onde? Muitas vezes nós estamos assim. Muitas vezes nós estamos assim, sem fundamento. Para onde eu vou? É legal. Também é. Para onde? Josué estava indeciso. Ele não tinha um posicionamento firme em relação à fé, à crença e o fundamento da palavra. E olha que esse homem viu milagres. Olha que esse homem experimentou. Todos os dias ele experimentava maná. Olha que esse homem, quando o povo pediu carne, Deus mandou cordoniza. Olha que a água brotava da rocha. Olha que vinha uma coluna de fogo para esquentar as noites e uma nuvem de fumaça para não deixar eles no sol escaldante. Olha que esse homem experimentou grandes milagres, mas no momento de aperto, de dificuldade,
de medo, ele simplesmente não conseguiu se posicionar em relação à sua fé, desmotivou. Mas Deus chega e fala: passe o Jordão, tome uma decisão e viva abundantemente em Canaã. Terceira coisa que eu quero compartilhar com você que está no seu livro: viva a obra consumada. Terceira coisa que Deus falou para Josué: viva a obra consumada. Está lá no 3 e 4 que diz assim: todo lugar que a planta dos vossos pés pisares, eu vos dou, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste. Ou seja, o que Deus está falando para ele aqui? Viva o que eu já te dei. Desperta, levanta e viva o que eu já te dei. Deus está dizendo: eu já te dei a terra, ela está lá. Deus já havia até definido o tamanho da terra. Olha, eu vou te dar tudo isso, para lá, para cá, até o rio, lá, tudo isso já é teu. Viva o que está consumado. Deus definiu o tamanho da terra. Deus não manda Josué conquistar nada, só o manda entrar. Deixa eu te falar, meu irmão, todo o sacrifício já foi feito na cruz. Você não precisa pagar nada, você não precisa fazer nada, já foi consumado, é de graça. Foi pela graça que Ele te trouxe até aqui. Foi Ele que consumou na cruz. Josué não precisava lutar com ninguém. Josué não precisava travar nenhum tipo de batalha. Josué não precisava pagar nada, não precisava comprar nenhuma terra. Josué já tinha tudo sido consumado. Deixa eu te falar algo: Deus só está mandando você entrar em Canaã, amém? Deus está falando: já está lá, eu já fiz, eu já conquistei, eu já derrotei os gigantes, é só você entrar e desfrutar. Você não precisa conquistar nada. Josué só precisava entrar na terra, porque já havia sido consumado. Irmãos, é muita revelação, é muito forte, para você saber que você não precisa fazer mais nada, porque já está consumado. É só eu entrar na terra. Deus já fez, Ele já morreu. Jesus, quando expirou, disse: está consumado. O que você precisa? Já foi. O que você quer? Já foi. Já foi. Já está consumado, Josué. Olha o que eu estou te dando. Vai para lá, o grande rio, o Eufrates, então, tudo isso é teu. É só você entrar. Você não precisa ter trabalho de fazer mais nada. O que aprendemos é que devemos viver baseado na obra consumada, ou seja, naquilo que já foi realizado e não no que ainda precisa ser feito. Sabe qual é o meu problema? É que em vez de eu ter a revelação do que já foi feito, eu quero fazer. Tem gente que quer fazer: eu quero ser o melhor, eu quero ser o melhor pregador, eu quero ser o melhor músico, eu quero ser o melhor cantor, eu quero ser o melhor discipulador, eu quero ser o melhor líder, eu quero ser o melhor profissional, eu quero ser o melhor patrão. Ei, para! Viva a obra consumada, viva aquilo que Deus já te deu, desfrute do que já foi conquistado na cruz, porque a Bíblia diz o quê? Quando você é fiel no pouco, no muito Ele vai te colocar. Agora tem pessoas que não querem ser líder porque eu preciso me preparar mais. Tem pessoas que não querem pregar porque eu preciso me preparar mais, preciso ler mais, eu preciso estudar mais. Tem pessoas que não querem, eu preciso fazer mais. Aí fica onde? Parado. Já foi consumado. Quando eu decido entrar na terra, eu vou viver as melhores coisas, amém? Eu vou viver as melhores coisas. Viva baseado na obra consumada e não naquilo que ainda precisa ser feito. Muitos de nós queremos viver no que precisa ser feito. Sabe por que você quer viver no que precisa ser feito? Porque quando ele vai ser realizado, todo o reconhecimento vai cair sobre você. Porque fui eu que fiz, porque tem a minha assinatura, porque tem o meu conhecimento, porque tem o meu DNA. Tudo vai cair sobre você. Agora, viver na obra consumada é que nada dependeu de mim, foi Ele que conquistou. Eu só vou usufruir disso. Eu só vou usufruir. Mas nós queremos viver a obra que vai ser feita, porque foi feito, eu ajudei, nossa,
Eu ralei aqui, hein? Eu não tenho ideia do que eu fiz aqui. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada, nem viva na obra já consumada. Há pessoas que não vivem a abundância de Deus porque estão esperando algo acontecer, algo mudar, algo se manifestar. Irmãos, é o engano do diabo. Quando acontecer, eu vou fazer. Quando as coisas mudarem, eu estou nessa. Pode contar comigo, pastor. Quando mudar essa direção, quando mudar essa presidência, quando mudar essa visão, eu estou nessa. Algo vai acontecer, algo vai mudar, algo tem que se manifestar. As pessoas, elas simplesmente não conseguem viver a abundância de Deus porque elas ficam esperando algo acontecer, porque elas ficam esperando algo mudar, porque elas ficam esperando algo se manifestar. Eu já contei aqui algumas dezenas de vezes quando eu fui motivado, chamado para assumir, para ser obreiro, para seria pastor. Em teste eu falei assim: pastor, eu não consigo, meu filho ainda é pequeno, eu trabalho demais, eu tenho que sustentar minha casa, e bababá, minha despesa é muito alta, tenho que cuidar do meu filho, ele é pequeno, não dá. Ou seja, ainda não posso. Deixa algo mudar, deixa algo acontecer para mim assumir essa posição. Nós colocamos tantos empecilhos diante de Deus, e nós esquecemos que eu devo viver baseado na obra consumada na cruz, porque já aconteceu, tudo foi conquistado. Você não vai mudar nada do que Deus já fez. Você pode não usufruir, mas mudar você não muda. Tem gente que é inocente, ele acha que pode mudar o que Deus já consumou. Você pode não usufruir, mas mudar você não muda. Você pode não receber essas mais de 8.000 promessas por decisão sua. Josué poderia continuar de frente para o Jordão, só olhando para o outro lado, Canaã. Ele não ia mudar a conquista que Deus fez, ele só não ia usufruir. Ele só não ia usufruir. Então muitas vezes nós ficamos esperando algo acontecer, algo mudar, algo se manifestar, e aí nós não desfrutamos a obra consumada. Ou seja, o que já aconteceu, o que tudo já foi conquistado na cruz. Cristo já conquistou, está consumado. Você deve andar crendo na obra consumada e não naquilo que vai acontecer, porque você não vai mudar. Eu não vou conseguir mudar uma vírgula, eu não vou conseguir acrescentar um parênteses, eu não vou conseguir acrescentar um pingo no i da obra consumada. Eu posso perder tudo, mas mudar eu não mudo. Você pode perder tudo, mas mudar você não muda, porque não foi você, não é mérito seu, foi Ele. Foi Ele que conquistou na cruz. Foi Ele que conquistou na cruz. Amém? Deuteronômio 6, 10, 11 diz assim: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, poços abertos que não abristes, vinhas e olivas que não plantasse. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, para que não esqueças que o Senhor te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Eu li rápido, até para ganhar tempo, mas ele está no seu livro aí, eu acredito, esse texto. Esse texto é muito poderoso, porque o que ele diz? Que Deus ia introduzir Josué na terra prometida, aonde ele não precisou fazer nada. E o que teria ali? Olha só, Deus introduziu na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e daria grandes e boas cidades que ele não edificou, que ele não construiu, casas cheias de tudo que é bom, que também ele não trabalhou para ter, casa que ele não encheu, mas ia estar cheia de tudo, poços abertos que ele também não abriu, vinhas e olivas que ele também não plantou, e tudo que comeres e te fartares, guarde para que não esqueça quem? Que o Senhor te tirou da terra do Egito. Sabe, irmãos, você vai acessar coisas que você jamais imaginou, cidades construídas que ele não colocou um tijolo, casas cheias, eletrodomésticos que ele não trabalhou para ter, vinhas, uvas que ele não plantou,
Por quê? Porque a promessa de Deus está consumada. Ele não precisou fazer nada. Ele não precisou fazer nada. Também coisas maiores Deus tem para você. Você não precisa fazer nada. Não é que você merece, é Deus fazendo por você. É a graça e o favor dele em sua vida. Ou seja, descansa na obra consumada. Sabe qual é o seu problema? Você não consegue descansar na obra consumada. Você quer ajudar Deus. Ajuda Deus não. Ajuda Deus não. Todas as vezes que eu pensei em ajudar Deus, eu me estrepei. Deus não, eu me estrepei. Porque você quer ajudar Deus. Você quer dar uma mãozinha para quem não precisa. Você quer fazer algo que já está consumado. Deus está dizendo: entre na terra, pois ela já está pronta. Não precisará fazer nada, apenas desfrute. Vive na graça e desfrute. É só você entrar. É só você crer que maiores coisas você verá. E você vai desfrutar daquilo que o Senhor Jesus já conquistou. Por quê? Porque esse é o propósito de Deus para as nossas vidas nesses dias. Não ande pelo que você quer fazer, ande pelo que já foi feito. Ande pelo que já foi feito. As pessoas, elas querem andar pelo que ela fez. Eu fiz. Não, eu não quero andar pelo que eu fiz, nem pelo que eu faço. Eu quero andar pelo que já foi feito. Ele já conquistou, já fez tudo por você. Tudo já foi consumado na cruz. Não ande pelo que você irá se tornar. Não ande pelas suas expectativas. Ande pelo que você já é em Cristo. As pessoas querem andar pelo que elas vão se tornar. As pessoas querem andar pelas expectativas dela. Não, ande pelo que você já é em Cristo. O que você é em Cristo? Eu sou filho amado. Eu não tenho dúvida disso. E eu ando desfrutando do amor do Pai. Eu ando desfrutando do amor do Pai. Ande pelo aquilo que Cristo já consumou. Ande pela obra consumada, amém? Quando Jesus disse está consumado, Ele disse: você já é sarado. Você já é um vencedor. Você já se tornou totalmente abençoado. Olhe para mim aqui. Quando Jesus disse está consumado, qual é o seu problema? Qual é o tipo da sua doença? Qual é a sua dificuldade? O que tem tirado os teus pés do chão? O que tem roubado suas noites de sono? O que tem impedido você de colocar a cabeça no travesseiro e babar até o dia seguinte? Porque eu babo até o dia seguinte. A mulher falou: olha, seu travesseiro, tem que trocar essa senha todo dia. Eu não estou nem aí, eu quero colocar a cabeça e acordar no outro dia atrasado ainda. O que tem impedido você disso? O que? A saúde? Quando está consumado, ele diz: já está consumado, ou seja, você já é sarado. Você já é um vencedor. Você já é totalmente abençoado. O que falta? Já foi conquistado. Agora, qual que é o teu problema? O meu problema? Nós não estamos desencapados para sentir e para ver maiores coisas. Nós estamos aqui, a um palmo do nariz. Nós estamos a um palmo do nariz. Não conseguimos ver lá adiante. Não conseguimos ver lá adiante. Começamos a trabalhar, começamos a manusear ao nosso redor somente aonde o nosso braço alcança. E esquecemos da mão de Deus. Qual é o seu problema? Já está consumado. Agora você tem que crer, ter fé para atravessar o Jordão e experimentar Canaã. Para atravessar o Jordão e experimentar Canaã, você tem que crer em maiores coisas. O Senhor quer te levar a provar de coisas que nunca provou, mas que já estão prontas e preparadas. Isso é tremendo. Deus quer te levar a provar coisas que você nunca provou. Mas será que existe, pastor? Já estão preparadas. Agora, sabe qual é a loucura disso tudo? Aí eu saí do meu natural.
É eu esquecer de Moisés e eu depender de Cristo. Porque aí você vai experimentar maiores coisas. Deus. E diz assim: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Sabe, irmãos, eu e você, nós somos como esse fogo de Deus. Ou seja, o fogo dele não vai nos consumir. O fogo não vai nos consumir. Nós não somos combustíveis, porque o Espírito Santo de Deus é sobre nós. Quando você descansa no Senhor, quando você confia na bondade dele, quando você crê, você verá coisas maiores pela fé. Não é você se consumindo, não é você se desgastando, não é você, sabe, cavucando em lugar seco. Não, é você tendo poços abertos sem nunca ter cavado. É você tendo cidades construídas sem nunca ter colocado um bloco. É você ter colheita de uva sem nunca ter plantado uma vinha. Agora tem gente que quer cavucar, o cara se desgasta. O cara se moe, o cara se consome. O cara não tem tempo nem para respirar. Desgastado, consumido, cansado, exausto, desgostoso. Essa obra não é de Cristo. Essa obra não é de Cristo, essa é sua. Essa tem a sua assinatura. Essa te consome. Mas aquela que eu dependo do Espírito não me consome. Glória a Deus. Eu não preciso. Ah, pastor, não vou trabalhar mais? Não, estou falando isso não. Estou falando para você ter fé de que tudo já foi conquistado na cruz. E você não precisa se desgastar, porque Ele morreu por você, amém? Ele morreu por você. Descanse no Senhor, confie na bondade dEle, creia e veja pela fé coisas maiores. Aleluia. Sabe, irmãos, nesses dias o Senhor está nos ensinando a deixarmos a lei. O que é deixarmos a lei? É deixarmos o nosso passado. Moisés tipificava a lei. Moisés chegou com Josué até de frente ao Rio Jordão e Deus matou. Pá! E foi Deus que o matou. Morreu. Acabou aqui. Agora a partir daqui é Jesus no controle. A partir daqui é Josué no controle. A partir daqui é Josué que vai fazer a obra. A partir daqui a lei termina. Deixamos a lei no passado. E agora Deus fala comigo e com você. Agora sou eu e você. Aquilo que fizeram com você já acabou. As palavras que lançaram contra você já acabou. A ira que se levantou contra você já acabou. Os enganos, as maldições, as mentiras, as palavras torpes já acabou. Moisés morreu. Olhe para mim aqui. Abandone certos aspectos da sua vida. Sabe, tem coisas que nós ainda vivemos com Moisés presente, porque nós não conseguimos abandonar certas situações das nossas vidas. Certas coisas que aconteceram lá atrás, nós estamos remoendo até hoje. Nós estamos lembrando de Moisés até hoje. Nós estamos chorando a morte de Moisés até hoje. Nós estamos de luto de Moisés até hoje. Nós não conseguimos avançar, porque em vez da lei, em vez da dificuldade ser testemunho, ela passa a ser algo presente na minha vida. Ela passa a ser um símbolo de autodefesa. Ela passa a ser um símbolo de justificativa. Ou seja, eu não abandono certos aspectos da minha vida. Existem coisas, meu irmão, que você precisa pôr um ponto final. E nesses 10 dias Deus tem me mostrado, como eu disse lá no início, coisas que eu preciso pôr um ponto final. Acabou. Se eu quero experimentar coisas maiores, tem coisas que eu preciso pôr um ponto final.
Tem coisa que precisa terminar aqui. Moisés acabou aqui, Josué. Moisés foi enterrado aqui, Josué. A partir daqui é com você. A partir daqui é com você. A partir daqui é comigo. Coisas que eu preciso enterrar, coisas que eu preciso pôr um ponto final. Deseje viver e olhar para frente, para Canaã de Deus, porque Ele quer te levar a desfrutar e a viver a terra que emana leite e mel. Não, põe um ponto final, pelo amor de Deus. Põe um ponto final nos seus medos, nas suas dúvidas, nos seus questionamentos, nos seus talvez, nos seus porquê não foi feito assim ou assado. Põe um ponto final naquilo que aconteceu há 10, 15, 20, 30 anos atrás, naquela mágoa, naquele rancor, naquele ódio. Moisés morreu. Moisés morreu, agora é com você. Agora é você que tem que levantar, ter bom ânimo e atravessar o Jordão. Senão você vai ficar parado aí a vida toda, de frente do Jordão, apreciando a terra. Realmente emana leite e mel, mas eu continuo parado diante do Jordão. Você não vai acessar, não porque não já foi consumado, mas porque você não consegue pôr um ponto final. Você fica remoendo. Você fica remoendo, põe um ponto final. Deseje viver e olhar para frente, para Canaã, pois Deus quer te levar a desfrutar de Canaã, terra que emana leite e mel. Só para você ter uma ideia, aonde um único cacho de uva precisávamos de uma vara e 2 homens para carregar. Um único cacho de uva precisava de uma vara para sustentar e colocar no ombro de 2 homens para carregar um cacho de uva. Isso é coisa assustadora. Pergunta para o Rodrigo que manja de uva. Isso é coisa assustadora. Assustador. E é o que Deus vai fazer com você. É quando você acessar Canaã, é o que você vai experimentar. Esse camarada nem plantou isso aí, cara. Esse camarada nem lançou uma sementinha. Não sei se uva é plantado com semente, mas nem lançou uma sementinha. E de repente o cara está desfrutando de um cacho de uva, que só um cacho precisa de 2 pessoas para carregar. Ele nem plantou, ele nem teve o trabalho de adubar, ele nem teve o trabalho de proteger do sol. Ele só teve o trabalho de aproveitar. Você tem noção que Deus está levando você a entender nesses 10 dias? Que você não precisa de mais nada. Só precisa entrar em Canaã. Só precisa entrar em Canaã. Somente em Canaã veremos coisas maiores. Irmãos, é poderoso isso. Quando você está desencapado. É poderoso quando você está desencapado. E você começa a sentir, eu começo a falar, eu começo a sentir um arrepio que não é meu, vem direto do Espírito Santo de Deus, porque eu creio nisso. Eu tenho declarado isso na minha vida. Eu tenho tomado posições de experimentar coisas maiores. E não adianta as pessoas falar que eu sou louco, que eu sou lunático. Eu tenho tomado posições. Mesmo que esteja anos-luz como um buraco negro, eu tenho tomado posições. Agora você tem tomado posições? Ou você está como Josué sentado de frente do Jordão? Como você está? Como você está? Está confortável? Está confortável? Está olhando para Moisés? Está de luto ainda? Já morreu. Coisas maiores você verá. Está remoendo o que não aconteceu, o que podia ter acontecido, o que foi frustrado, o que te roubaram, o que você perdeu, o que você deixou de conquistar. Está remoendo ainda. Josué estava remoendo Moisés,
Se Moisés estivesse aqui, nós já estávamos em Canaã. Se Moisés estivesse aqui, esse rio já teria sido aberto. Se Moisés estivesse aqui, nós íamos ver a glória. Se Moisés estivesse aqui, nós íamos ver fogo do céu. Se Moisés estivesse aqui, nós íamos ver uma palavra poderosa. Se Moisés estivesse aqui, nós íamos ver unção. Se Moisés estivesse aqui, nós íamos ver Deus bradando nesse local. Se Moisés morreu. Agora depende de você. Levante-te. Não fique parado. Se disponha a fazer a obra que Deus colocou nas suas mãos. As pessoas dizem, se tivesse outro, se fosse outro, se fosse fulano, se fosse ciclano. Tá bom. Põe um ponto final e vamos experimentar a Canaã do Senhor. Amém?